Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje nós vamos ver algumas sutilezas da escrita acadêmica e da escrita científica, as características e as diferenças, certo? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você não é por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Eu sou a Débora, sou professora, revisora e afiliada do Monografes. Então, se você não me conhece, muito prazer. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Por que eu resolvi trazer este assunto, né? Porque eu vejo que ele tem sim sutilezas, tem sim diferenças. Depois eu vou, né, explicar o porquê. E eu tracei alguns critérios para vocês avaliarem a diferença entre cada um deles. Então vamos lá. Vamos começar pela escrita acadêmica. A escrita acadêmica, o propósito dela, ou seja, o objetivo principal dela é comunicar ideias de conhecimento amplo, geralmente, né? Ou seja, a escrita acadêmica abrange, no caso, os documentos de cunho técnico, certo? Aí tem como exemplos, né, os artigos científicos, ensaios acadêmicos e por aí vai. Então, basicamente, esse é o propósito dela: comunicar ideias de conhecimento amplo, certo? A audiência, geralmente, ela está mais focada para os pares acadêmicos, realmente, e professores. O foco dela é este. O estilo dela já é mais formal, objetivo, tem que ser claro e conciso também, como a escrita científica, tem que ser direto ao ponto, né? Nada de enrolação, nada de muito adjetivo, entendeu? Ela tem que ser uma linguagem mais clara e precisa, entendeu? Já a estrutura pode variar, mas geralmente vai ter uma estrutura lógica, assim, vai ter introdução, vai ter a revisão de literatura, vai ter a metodologia, vai ter os resultados, vai ter a discussão e vai ter a conclusão. Basicamente, toda escrita acadêmica vai ter mais ou menos essa estrutura. Algumas vão ter, né, o acréscimo de algumas coisas, outras não, entendeu? Mas a estrutura básica é mais ou menos essa, certo? Ou seja, a introdução, que é onde você vai dar um contexto do que está sendo tratado aí naquele documento, a revisão de literatura, ou seja, tudo que foi produzido até o momento sobre aquele assunto, a metodologia, no caso, que tipo de pesquisa é, qual ferramenta que foi utilizada para coleta de dados, os resultados, ou seja, o que você obteve, né, com essa pesquisa. Aí vem a discussão, que é o seu parecer, e a conclusão. Basicamente, essa é a estrutura básica da escrita acadêmica, né, de um documento técnico. Então vamos lá, a linguagem tem que ser clara, sem jargões excessivos, ou seja, pode até ter um certo nível de jargão, mas não pode ser demasiado, certo? Uso de evidências, aí no caso já são provas. Essas provas vão ser geralmente baseadas na literatura e nos argumentos fundamentados na literatura, certo? Isso é um ponto que difere da escrita científica e eu vou mostrar o porquê. Então vamos lá, citações e referências. As citações aqui são para embasar os argumentos e as referências têm que ser completas, certo? Ou seja, você tem que mostrar que aquele argumento que você está trazendo, ele está embasado cientificamente, ou seja, já teve uma outra pessoa que, digamos assim, que estudou aquele assunto a fundo e você pode se amparar na opinião dele, entendeu? Digamos que a opinião dessa pessoa é mais uma prova de que o que você está falando é verdade, entendeu? Não é uma falácia, ok? Exemplos, né, que são os artigos de revisão, ou seja, o artigo de revisão de literatura, onde você vai analisar, onde você vai propor melhorias, né? E você vai identificar lacunas, e os ensaios acadêmicos, certo? Aqui geralmente são pesquisas mais, digamos assim, não quero dizer que não tenha pesquisas de cunho empírico, mas a escrita acadêmica aqui é mais focada, no caso, para pesquisas de cunho qualitativo, digamos assim. Tem mais a cara da escrita acadêmica, tá? Certo? Então vamos lá. Já a escrita científica, em contrapartida, tem assim algumas sutilezas, então vamos lá. Propósito. O propósito da escrita científica é contribuir para o avanço científico. É importante lembrar, né, que um pesquisador pode sim ter dado uma contribuição significativa, mas sim, todo pesquisador se amparou, no caso, no estudo de outros pesquisadores, na contribuição de outros pesquisadores, entendeu? É assim que a ciência vai evoluindo, certo? Sempre propondo melhorias, sempre pegando aquele trabalho e vendo o que dá para melhorar, o que dá para acrescentar, certo? É um trabalho de soma e multiplicação. O foco é
você avaliar qual a contribuição científica daquela pesquisa, entendeu? A audiência. Se aqui já é uma audiência um pouquinho mais refinada, né? Que é a comunidade científica em geral. Vão ser pesquisadores, vão ser todas as pessoas que estudam aquele assunto, certo? As pessoas especialistas daquela área. Já o estilo tem que ser também formal, objetivo, preciso e técnico. Sim, aqui também tem um acréscimo, né, que tem a linguagem mais técnica, entendeu? Aqui não precisa você se preocupar tanto em ser claro, entendeu? Aqui você pode ser um pouquinho mais técnico, por quê? Porque o público aqui é mais qualificado. Estrutura também segue uma estrutura padrão: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Geralmente a mesma estrutura que segue os artigos. É mais ou menos a estrutura da escrita acadêmica, tem as suas semelhanças, certo? Então vamos lá. Linguagem. Aqui a linguagem pode sim conter termos técnicos específicos. Aqui não é necessário você se preocupar tanto, como eu disse, com a clareza, porque o público aqui é qualificado. As pessoas que vão ler este documento científico têm uma noção, digamos, mais aprofundada do assunto, ok? Então vamos lá. Uso de evidências. Aqui sim é necessário mostrar as evidências baseadas em experimentos empíricos, dados concretos, né, evidências concretas embasadas na realidade. Aqui já é um pouquinho mais exigente, certo? Então vamos lá, citações e referências. Aqui nas citações, elas são sim para apoiar a fundamentação e possivelmente, por que eu estou falando aqui replicação dos resultados? Porque como geralmente todos os trabalhos acadêmicos vão servir como fonte de estudo para outros, pode ser que seja necessário a replicação de um resultado de um trabalho para propor melhorias, entendeu? A pessoa tem que pegar o seu ponto de partida e avançar, entendeu? Por isso que tá aqui essa palavrinha, replicação de resultados, ok? E os exemplos são as teses, né, e os artigos científicos em geral. Lembrando, eu fiz um vídeo explicando os tipos de artigos científicos. Se você não viu, vou deixar linkado aqui nos cards, ok? E uma observação muito importante sobre as sutilezas da escrita acadêmica e científica. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Lembre-se que a distinção entre escrita acadêmica e científica não é sempre rígida. Sim, ela é sutil. E os termos são frequentemente usados de forma intercambiável, ou seja, eles se mesclam. E a escrita científica é uma forma específica de escrita acadêmica. Ela é mais rigorosa, digamos assim. Ela é, digamos, uma subcategoria da escrita acadêmica, ok? Que segue as convenções rigorosas da metodologia científica. Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like para mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Caso você queira saber um pouquinho mais, né, eu sou afiliada do Monographies. Vou deixar linkado aí nos cards também para vocês darem uma olhadinha. Caso você queira saber também sobre os meus serviços, tem aí o link do meu portfólio com todos os serviços acadêmicos que eu presto. Então é isso. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, coloque aqui embaixo. Até a próxima aula. Bons estudos. Foquem no TCC e tchau.